É isso, privilégio. Estamos aqui novamente, não é? Esse final de semana aí tivemos tantas atividades, tantos momentos maravilhosos da presença do Senhor. E aqui em nossa igreja nós tivemos aí a conferência do Espírito Santo, que foi um tempo assim precioso, não é? Na presença do Senhor. E hoje estamos de volta e tendo a sua companhia. Isso faz com que a nossa manhã, né, se torne assim tão gostosa e prazerosa. E juntos podemos aqui ser edificados pela palavra, pelas Escrituras, e hoje com um tema assim tão jóia, que eu sei que vai ministrar muito a sua vida, o seu coração. Então, receba aí, sabe, o nosso carinho, a nossa bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco no nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê uma semana aí debaixo da graça. Que o amor dele esteja no seu coração. Nós te abençoamos hoje em nome de Jesus e estamos juntos aí. Amém. Glória a Deus. Nosso WhatsApp já está disponível para você poder enviar sua mensagem, sua participação, seu pedido de oração. Evite então ligar, evite mandar mensagem de voz, ok? Precisa ser digitada a sua mensagem. Eu tenho certeza que o tempo que nós vamos ter aqui a gente vai poder comentar ou mesmo colocar aqui a sua participação e orarmos juntos para vermos aí o poder manifesto do Senhor agindo de uma forma sobrenatural no nome de Jesus. Neger, vamos lá para o nosso tema hoje? Hoje nós temos remorso ou arrependimento. Há uma diferença nisso aí, você vai ver por que há essa diferença, que remorso não é arrependimento e arrependimento não é remorso, né? É profundo, é. É profundo. Você vai ver a diferença dos dois aí. Nós temos aqui no texto de 2 Coríntios 7:10, que fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Não é? Então, é bem profundo isso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento produz vida, o remorso leva para a morte. Através do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e o de Judas. Pedro negou Jesus, Judas o traiu. Mas Pedro arrependeu-se, Judas encheu-se de remorso. Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo, Judas pereceu eternamente. Então você está vendo que a diferença aí é bem forte. Um é vida, o outro é morte. É verdade. Não é? Então... E Pedro foi um arrependimento amargo. Profundo, né? Chorou, sentiu, né? Sentiu dor. O arrependimento sente dor, não sente? Sente dor. Uma dor bem forte. E é isso que o texto de 2 Coríntios fala, que não é a dor, da tristeza que o mundo, né, proporciona. Na realidade, é aquela dor do arrependimento profundo, não é? Vem aquele sentimento de que eu errei, né? Errei contra Deus, ou seja, pequei contra Deus, pequei contra a igreja, pequei contra as pessoas, não é? Então, é diferente, não é? Foi o que aconteceu com Pedro. Então, hoje nós vemos muitas pessoas indo para a morte em todas as dimensões. Morte espiritual, morte emocional, não é? Morte da perspectiva de sonhos, projetos, de existência, não é? E eu sei que hoje nós vamos abordar esse tema, que é um tema bem desafiador, mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a distinção, não é? E a gente vai poder trabalhar um pouquinho em cima disso, ok? Guerra, nós já temos aqui alguns irmãos já participando. Graça e paz, pastores, é o nosso querido irmão Evaldo, né, lá de Pedreiras, no Maranhão, e a Rede Super não pode parar. E peço orações para o Arthur, meu filho, e a Karine, a minha nora, que estão aqui em casa, estudando. Peço orações também para outro meu filho, que é o Ronde, que não está bem de saúde. Ok, querido? Obrigado pela sua participação e nós vamos orar sim aqui no final do programa, apresentando, né, cada um dos pedidos e dos irmãos diante do Senhor, ok? Para que Deus possa intervir com a sua graça e o seu favor no nome de Jesus. Amém?
Rogério, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele envolve 3 elementos fundamentais. Então nós vamos entrar, em primeiro lugar, o arrependimento é mudança de mente. A palavra grega para arrependimento quer dizer metanoia, significa mudança de mente. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança, né, de conceito. É você mudar realmente a direção do que você está. O que é a metanoia? É você mudar realmente, né, a mudança assim, total. A mudança total. É você estar numa direção, de repente parar, virar e começar a voltar para Cristo. Metanoia é essa mudança. É uma mudança radical. O arrependimento é essa mudança radical. Mudança de conceito. Pelo arrependimento compreendemos que o diabo é enganador e que o pecado é uma fraude. Não, o pecado é uma fraude. Compreendemos que por trás dessa sedutora isca do pecado existe o anzol da morte. Não é isso? Que vai levar a pessoa à morte. O salário do pecado é o quê? É a morte espiritual. E o diabo, ele vem com esse engano. Não é? O remorso é o tipo de um engano. Ele vem trazer aquilo no seu coração que de repente você arrependeu, mas não, você apenas teve um remorso. Isso é anzol do diabo para julgar você no inferno. Isso é terrível. Mas nós sabemos que Deus, ele traz a metanoia para o homem, aquela mudança de conceito, a mudança de mente. Sua mente muda, suas atitudes mudam, seus conceitos mudam, a forma de você falar muda, a forma de você agir muda. Isso é que é metanoia, que é realmente a mudança total da pessoa, uma mudança radical. Arrepender é mudar de direção, mudar o alvo, não é? Você acertar realmente o alvo, aquele alvo certo. Essa é a metanoia. Amém. Glória a Deus. Guerra, temos aqui outras participações, DDD 38. Bom dia, eu me chamo Laurinda, sou de Salinas, Minas Gerais. Preciso de oração, eu sou muito ansiosa. Amém. Nós vamos orar sim, a ansiedade tira o foco, né? A ansiedade faz com que a gente, na realidade, pense demais no excesso do amanhã, não é? Bom dia, pastores, Deus abençoe vocês. Gostaria de ajuda, moro em Juiz de Fora, sou muito explosiva. Se fala alguma coisa ou fala, eu já dou uma resposta, principalmente com o meu noivo. Quero ser uma controlada pelo Espírito. Mesmo estando certa, quero ter sabedoria para falar na igreja com a minha filha. Me ajudem, a Marta. Ô, minha irmã, na realidade você precisaria passar por um acompanhamento espiritual para poder saber exatamente qual é a raiz dessa atitude explosiva, né? O que está por trás. E a gente sabe que são feridas na vida da gente, não é? Que gera isso. Então, pode ser situações que aconteceram na sua vida, na sua infância, situações onde você foi marcada, foi rejeitada, não é? E isso a tendência de a pessoa, sabe, não ter essa paciência necessária, ser uma pessoa assim extremamente irritadiça, não é? Então é necessário você poder fazer um processo de um acompanhamento. Não é? Você está frequentando alguma igreja cristã, uma igreja evangélica, não é? É importante, talvez até mesmo, você buscar um apoio de um terapeuta, uma terapeuta, pudesse acompanhar você para te ajudar nesse sentido, né? Se na sua igreja tem essa visão de restauração, de cura, não é? De libertação, seria ótimo você passar por um acompanhamento, não é? Espiritual, né? Se não tem, aí na sua cidade, que não é muito longe aqui de Belo Horizonte, mas você poder talvez buscar aí um terapeuta, né? um profissional que possa te acompanhar para poder saber aonde é que está a raiz disso na sua vida, não é? Porque são pessoas que acabam ferindo muita gente. E se é alguém que fere, é porque foi ferida. E aí que a gente precisa ter, né, a gente entender exatamente onde é que você foi ferida,
em que circunstâncias, não é? Em quais momentos da sua vida você foi ferida, que hoje você acaba ferindo, né? Todos aqueles que estão próximos de você. E a tendência de uma pessoa assim explosiva, a tendência natural é a pessoa ficar só, sabe? Porque ninguém quer se relacionar com alguém que você nunca sabe quando que vai implodir, não é? São pessoas que a gente chama de bombas, né? Então, o tempo todo você pisa em ovos para se relacionar com essa pessoa. Primeiro que não é um relacionamento nada salutar, né? É um relacionamento horrível para quem se relaciona e para você também, né? Porque depois é só recolher os cacos das pessoas, né? Então, a tendência das pessoas que são assim, é elas ficarem sós. Então, eu tenho plena convicção que esse não é o desejo do coração de Deus para você, não é? O desejo do coração de Deus é para que você, na realidade, possa ter pessoas que te amem e você possa amar as pessoas e sinta o prazer de se relacionar. Então, busque ajuda o quanto antes, tá ok? Isso aí também dá uma descarga mental muito forte, porque a pessoa já sai preparada para responder. Já. Ela já prepara para responder, prepara, ó, se fulano vier, eu vou falar assim, se agir assim, eu vou falar. Isso aí no seu emocional é uma carga muito pesada, tá? Você está prejudicando a si mesmo. Isso aí, né, é como se você estivesse esmurrando. Então, procura tratar realmente, né? Olha, nós temos aqui, só para completar aqui o primeiro sobre a questão do arrependimento, ele é pior do que a pobreza, pior do que a doença na questão do pecado aqui, se não houver arrependimento, entendeu? Se não houver. Então, pior do que a doença e pior do que a própria morte. Para você ver que ponto que chega se realmente você não arrepender e continuar na prática do pecado. O pecado, ele... Sabe por quê? Porque o pecado, ele gera tudo isso. Então, ele é pior. Aquilo que gera é pior. Não é? Ele vai gerar doença, vai gerar morte, vai gerar pobreza de espírito e até pobreza material. Porque vai te levar a um ponto da pessoa ir para baixo. Porque ele vai envolvendo a pessoa. O pecado envolve a pessoa. E quando ele envolve, a pessoa começa a perder. Ele leva você a perder. Sabe, muitas vezes o diabo, ele ilude a pessoa com o pecado. E no início ele mostra a ela uma coisa e depois ele começa a puxar o tapete. E aí que ela começa a perder. E ela perde mesmo. E isso aí, que nós colocamos aqui, doença, questão mesmo da morte, questão da pobreza, né? E a primeira coisa que ele faz é tentar iludir a pessoa que ela vai ficar rica e depois ela começa a puxar o tapete. E o pecado, ele gera essas três coisas para minar a vida da pessoa. E leva ao desespero, leva à enfermidade emocional, e leva a pessoa, a estima dela vai para baixo. Você pega uma baixa autoestima terrível. E muitas vezes as pessoas vão para onde? Vão para os gabinetes pastorais, gabinete de psicólogo e até psiquiatra. Porque elas chegam e falam, eu não aguento mais esta carga. Por quê? Porque o diabo levou você a pecar e achar que é bom. E depois vem o ruim. Não é isso? Olha só, Guerra, a gente tem aqui DDD 81. Pastor, peço que ore por mim, porque já faz mais de 2 anos que a minha mãe dormiu no Senhor. E eu não consigo dormir sem tomar remédio para dormir. Quando não tomo, passo a noite toda acordado, assisto o programa todos os dias, vocês são uma bênção. Mais de 2 anos já que a sua mãe partiu no Senhor? Pois é, então é necessário, assim, é complicado a gente falar, não é a distância, mas a gente precisaria entender toda a sua vida para a gente poder te ajudar nesse aspecto. Mas uma coisa mais importante é você definitivamente enterrar a sua mãe emocionalmente, sentimentalmente, né, afetivamente e espiritualmente. Né? Você tem que cortar esse vínculo. Né? Pode ter sido uma pessoa maravilhosa, não é? Ou não, depende. Os dois lados provoca isso nas pessoas. Ou alguém que foi extremamente
ruim, distante, etc., ou alguém maravilhoso, maravilhosa, né? Então é necessário que você, ou seja, se desligue, né, dessa pessoa, da sua mãe que partiu para o Senhor, né, porque senão você não vai conseguir dormir, vai sonhar. E quando dorme, sonha, parece que ela está viva, não é mesmo? Então isso é porque você não rompeu esse vínculo afetivo, emocional e também espiritual dela. E isso é necessário fazer, ok? Então é necessário que você faça uma oração se desvinculando, ou seja, você cortando esse vínculo afetivo e definitivamente enterrando-a. Não é? É necessário. A morte é um baque, é um sofrimento, é violento para a gente? É, mas é necessário que haja esse corte emocional, afetivo. Não é? Para quê? Para que a gente continue vivendo. Ou seja, você não está vivendo, não é? Você está sobrevivendo. É diferente, não é? Então você precisa viver, os teus sonhos continuam, a tua vida continua, não é? Ou seja, o Senhor continua vivo, presente, não é? Então, e a sua vida está viva, você está vivo, não é? Então é diferente a gente ter saudades, que é natural, não é? Do que você sofrer do jeito que você está sofrendo, tá bom? Então é necessário fazer isso. Busque a ajuda de um terapeuta, busque a ajuda de um profissional ou talvez aí um pastor, alguém que tenha conhecimento nessa área para te ajudar, tá bom? Para você poder olhar para frente e visualizar o futuro, tá bom? Hoje nós temos aqui arrependimento é mudança de emoção. Nós temos dois tipos de tristeza aqui. Tem a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, conduz à vida. Por quê? Nós temos que nos entristecer de ter pecado. Essa tristeza, o arrependimento traz, porque eu vou me entristecer no arrependimento daquilo que eu fiz. E aí o arrependimento vai ser genuíno. Foi igual Pedro fez, ele se entristeceu, arrependeu, chorou amargamente. Não é? Essa tristeza leva a chorar, porque quando ele lembrou que ele tinha errado, que ele tinha pecado, veio a tristeza nele e nessa tristeza ele chorou e arrependeu amargamente. Agora tem uma tristeza que é diferente, essa leva para a morte, que é a tristeza que o inimigo leva a pessoa dentro do pecado. Ele começa a ficar triste, por quê? Porque ele está em pecado. É diferente uma da outra. A tristeza que leva, que o arrependimento traz e a tristeza que a pessoa está no pecado. Não, fulano está diferente, está triste, está andando caído, está por baixo, isso aí é porque a pessoa está em pecado e ela não conseguiu. E muitas vezes ela chega até perto das pessoas e fala, não, eu errei, não sei o que lá, isso e tal, mas é só o emocional. Por quê? Porque isso não é arrependimento. Aí vem o remorso. E o remorso, Rogério, vem com aquele papinho, você entendeu? Não, foi assim. Mas aí o jeitinho brasileiro, né? Isso, justificação. A pessoa vem justificar, não é? Aí ela vem justificar aquilo que é um erro dela. Mas aquilo, no fundo, está trazendo uma tristeza para ela e a gente sabe que aquilo vem para a morte. Não, não é assim. Você não entendeu como é que foi a coisa, não é? Fulano fez isso, me forçou a isso e tal. E aí joga a culpa no outro. Você entendeu? Isso não é arrependimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.